Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 15, 7. A cruz que deu a divina vontade a nosso Senhor. Jesus, para operar a redenção perfeita e completa, devia fazê-la no âmbito da eternidade. Estava a fazer a minha adoração ao crucifixo, abandonando-me toda em seu amável querer, mas, enquanto isso, senti que o meu amável Jesus se movia em meu interior e me dizia: minha filha, vamos, vamos, apresse-se, faça seu curso no meu querer, vá repassando tudo que fez em minha humanidade na suprema vontade, a fim de que a meus atos e aos de minha mãe se juntem os seus. Está decretado que se uma criatura não entra no querer eterno para voltar triplos nossos atos, este supremo querer não desce à terra para fazer seu caminho nas gerações humanas, quer o cortejo dos atos tríplices, para fazer-se conhecer por isso, se apresse. Jesus fez silêncio e eu me senti como se estivesse voltada para o santo querer eterno, mas não sei o que fazia. Só sei dizer que encontrava todos os atos de Jesus e eu neles colocava o meu. Depois voltou a falar-me: minha filha, quantas coisas fará conhecer minha vontade do que fez minha humanidade nesta vontade divina. Minha humanidade, para obrar a redenção completa e perfeita, devia fazê-la no âmbito da eternidade. Eis a necessidade de uma vontade eterna. Se minha vontade humana não tivesse tido consigo uma vontade eterna, todos meus atos teriam sido atos limitados e finitos. Em troca, com ela, intermináveis e infinitos, em troca, ela eram intermináveis e infinitos. Por isso, minha
minhas penas, minha cruz, deviam ser intermináveis e infinitos, e a vontade divina fazia encontrar a minha humanidade todas, todas essas penas e cruzes, tanto que ela me estendia sobre toda a família humana, desde o primeiro até o último homem, e eu absorvia todas as espécies de penas em mim. E cada criatura formava minha cruz. Assim que minha cruz foi tão longe, foi assim que minha cruz foi tão longa, por quanto é e será a largura de todos os séculos, e tão larga quanto são as gerações humanas. Não foi só a pequena cruz do Calvário, onde me crucificaram os hebreus. Esta não era outra coisa que uma semelhança da grande cruz na qual me tinha crucificado a suprema vontade. Assim que cada criatura forma o comprimento e a largura da cruz, e à medida que a formavam, ficavam enxertados na mesma cruz, e o querer divino me estendendo sobre ela e crucificando-me, não só formava a minha cruz, mas a de todos aqueles que formavam essa cruz. Eis porque necessitava do âmbito da eternidade, onde devia ter esta cruz, o espaço terrestre não teria bastado para contê-la, eis porque necessitava do âmbito da eternidade, onde devia ter esta cruz, o espaço terrestre não teria bastado para contê-la. Ó, quanto me amarão quando souberem o que fez minha humanidade na divina vontade, o que me fez sofrer por seu amor. Minha cruz não foi de madeira, não. Foram as almas. Eram elas que me sentiam palpitantes na cruz, na qual me estendia a divina vontade, e nenhuma me escapava. A todas dava seu lugar, e para dar lugar a todas me distendia em modo tão dilacerante e com penas tão atrozes que as penas da paixão poderiam chamá-las pequenas e aligeiras. Por isso, te apresse a fim de que meu querer faça conhecer tudo o que o querer eterno operou em minha humanidade. Este conhecimento resgatará tanto amor que as criaturas se renderão e o farão reinar em meio delas. Agora, enquanto dizia isto, mostrava tanta ternura e tanto amor que eu, maravilhada, lhe disse: Meu amor, por que mostras tanto amor quando falas de tua vontade, que parece como se de dentro de ti quisesse fazer sair outro tu mesmo pelo grande amor que mostras, enquanto se falas de outras coisas, não se vê em ti este excesso de amor? E ele, minha filha, queres saber? Quando eu falo de minha vontade para fazê-la conhecer a criatura, eu quero infundir-lhe minha divindade. Por isso, outro eu mesmo, e meu amor transborda tudo para fazê-lo. E amo como a mim mesmo. Eis porque você vê que enquanto falo de meu querer, meu amor parece como se saísse de seus confins para formar a sede de minha vontade no coração da criatura. Ao contrário, quando falo de outra coisa, são muitas virtudes
que infundindo e segundo as virtudes, são minhas virtudes que infundindo e segundo as virtudes que lhe vou manifestando, agora a amo como Criador, agora como Pai, agora como Redentor, agora como Mestre, agora como Médico, etc. Portanto, não há aquela exuberância de amor como quando quero formar outro eu mesmo. Medo ao fingimento. Quem deve subir mais alto que todos, deve descer no mais baixo. Eu estava muito angustiada pelo pensamento de que o meu estado era um fingimento contínuo. Que golpe cruel é isso para mim! Chama-me todas as desgraças, põe-me por debaixo de todos os desgraçados e até dos mesmos condenados. A alma mais perversa que eu nunca existiu na terra, mas o que mais me dói é não poder sair desse estado de fingimento, pois confessaria a minha culpa e às custas da minha vida não o faria mais. E Jesus, que é tão bom em sua infinita misericórdia, perdoaria a esta alma, a mais perversa de todas. Então, depois de ter passado depois de ter passado uma dessas tormentas, o meu sempre amável Jesus fez-se ver e eu lhe disse: Amado Jesus meu, que pensamento feio é este? Ah, não permita que exista em mim o fingimento. Mande-me a morte antes que te ofenda com um vício mais feio, como é o fingimento. Isto me aterroriza, me esmaga, me aniquila, me arranca de seus doces braços e me põe sob os pés de todos, mesmo dos mesmos condenados. Meu Jesus, tu dizes que me amas muito e depois permites esta separação de minha alma de ti. Como teu coração pode resistir ante tanta dor minha? E Jesus, minha filha, coragem, não te abatas. Quem deve subir mais alto que todos, deve descer no mais baixo, abaixo de todos. De minha mãe, rainha de todos, se diz que foi a mais humilde de todos, porque devia ser superior a todos. Mas, para ser mais humilde que todos, devia descer no mais baixo, por baixo de todos, e minha celestial mãe, com o conhecimento que tinha de seu Deus Criador, e quem era ela, criatura, descia tanto no baixo que, à medida que ela descia, assim nós a elevávamos, mas tanto que não há nenhum que a iguale. Assim é de ti, a pequena filha de meu querer, para lhe dar o primeiro em minha vontade, o primado em minha vontade, devendo elevá-la sobre todos, a faço descer no mais baixo, por baixo de todos, e por quanto mais desce, tanto mais a elevo, e a faço tomar lugar no querer divino. Ó, como me rapta quando quem está acima de todos a vejo por debaixo de todos. Eu corro, voo para te tomar em meus braços e faço ampliar seus confins em minha vontade. Por isso permito tudo para teu bem e para cumprir meus mais altos desígnios sobre ti. Mas não quero que perca tempo pensando nisso, quando te tomo
em meus braços, faça tudo a um lado e siga meu querer. Privação de Jesus e efeitos que produz. Como Jesus sofreu o afastamento da divindade. Sentia-me a morrer de pena pela privação de meu doce Jesus, e se vem, o faz como um relâmpago que foge. Então, não podendo mais, e tendo ele compaixão de mim, saiu de dentro de mim, e eu, quando o vi, lhe disse: Meu amor, que pena, me sinto morrer sem ti, mas morrer sem morrer, que é a mais dura das mortes. Eu não sei como a obediência é a mais dura das mortes. Eu não sei como a bondade de teu coração pode suportar me ver em estado de morte contínua só por tua causa. E Jesus, minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Não estás sozinha em sofrer esta pena. Também eu a sofri, como também minha querida mãe. Oh, quanto mais dura que a pena, também eu a sofri, como também minha querida mãe. Oh, quanto mais dura que a tua, quantas vezes minha gemente humanidade, se bem que era inseparável da divindade, mas para dar lugar a expiações, as penas sendo estas incapazes de tocá-la, eu ficava só e a divindade como afastada de mim. Oh, como sentia esta privação, mas isto era necessário. Tu deves saber que quando a divindade pôs fora a obra da criação, pôs também fora toda a glória, todos os bens e felicidade que cada uma das criaturas devia receber, não só não só nesta vida, mas também na pátria celestial. Agora, toda a parte que correspondia às almas perdidas ficava suspensa, não tinha a quem dar-se, então eu, devendo completar tudo e absorver tudo em mim, expus-me a sofrer a privação que os mesmos condenados sofrem no inferno. Oh, quanto me custou esta pena? Me custou pena de inferno e morte impiedosa. Mas era necessário. Devendo absorver tudo em mim, tudo que saiu de nós na criação, toda a glória, todos os bens e felicidade, para os fazer sair de mim de novo, para os pôr à disposição de todos os que quisessem tirar proveito deles, devia absorver todas as penas e a mesma privação de minha divindade. Agora, todos estes bens absorvidos em mim de toda a obra da criação, sendo eu a cabeça da qual todo bem desce sobre todas as gerações, vou buscando almas que me assemelhem nas penas, nas obras, para poder participar tanta glória e felicidade que minha humanidade contém, mas nem todas as almas as querem aproveitar, nem todas estão vazias de si mesmas e das coisas daqui abaixo para poder fazer-me conhecer e depois subtrair-me, e nestes vazios delas mesmas e de todo o conhecimento que adquiriram de mim, formar esta pena de minha privação, e na privação que sofre, venha absorver nela esta glória de minha humanidade, que todos rechaçam. Se eu não tivesse estado quase sempre contigo, tu não me terias conhecido nem amado.
e esta dor da minha privação não o sentirias, nem poderia formar em ti, e em ti faltaria a semente e o alimento desta dor. Ó, quantas almas estão privadas de mim e talvez ainda estejam mortas. Elas doem se veem, elas doem se veem privadas de um pequeno prazer, de uma bagatela qualquer, mas privadas de mim, não tem nenhuma dor e nem sequer um pensamento. Assim que esta dor deveria consolar-te, porque te dá o sinal seguro de que vem a ti, de que vim a ti e que me conhecestes, e que teu Jesus quer pôr em ti a glória, os bens, a felicidade, e os demais rejeitam. Como se torna posse dos bens que contêm o divino querer? Como se toma posse dos bens que contêm o divino querer? Estava toda a abandonar-me na santíssima vontade do meu doce Jesus, apesar de me sentir privada dele e como trespassado o coração, e pensava entre mim, para, para o que tem servido me haver falado tanto de seu eterno querer, se agora me deixou? Aliás, suas mesmas palavras são feridas ao meu coração, que me rasgam em pedaços. Se, se bem estou resignada, beijo essas mesmas feridas que me laceram a mão que me fere, que me laceram a mão que me fere, mas sinto ao vivo que tudo para mim terminou. Enquanto pensava isto, meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e, pondo-me os braços ao pescoço, disse-me: minha filha, não temas, nada terminou entre eu e tu. Teu Jesus é sempre para ti, teu Jesus. A coisa mais forte que liga a alma é perder sua vontade. A coisa mais forte que liga a alma é perder sua vontade na minha. Como posso deixá-lo? E, além disso, se tanto te falei de meu querer, são tantos vínculos de união indissolúveis que pus entre eu e você. Meu eterno querer, falando-te, vinculava teu pequeno querer com os vínculos de meu eterno querer. Por quantas palavras te dizia, além disso, deve saber que, ao criar o homem, nossa primeira suprema vontade foi que devia viver em nosso querer, e devendo viver nele, devia tomar do nosso para viver as nossas expensas, viver às nossas expensas, correspondendo à nossa vontade com tantos atos divinos, por quantos atos humanos fazia na nossa, e isto para enriquecê-lo com todos os bens que nossa vontade contém. Mas o homem quis viver em seu querer, e suas expensas, às suas expensas, e por isso se exilou de sua pátria e perdeu todos estes bens, assim que meus bens ficaram sem herdeiros. Eram imensos e nenhum os possuía. Então entrou minha humanidade para tomar posse de todos estes bens, com o viver a cada instante nesse querer eterno. Quis viver sempre às suas expensas,
nascer, crescer, padecer, obrar e morrer no eterno beijo do querer supremo. E como vivia nele, assim me foi dada a posse dos muitos bens desocupados que o homem ingrato tinha posto no esquecimento. Agora, minha filha, minha sabedoria infinita, com te haver falado tanto de meu querer, não foi só para te dar as simples notícias, não, não foi. Não foi para te dar as simples notícias, não. Não, não. Foi para te fazer conhecer o viver em meu querer, os bens que há nele. E enquanto fazes o caminho nele, tomas a posse deles. Minha humanidade fez tudo, tomou posse de tudo. Não para mim só, mas para abrir as portas a meus demais irmãos. Esperei tantos séculos. Passaram tantas gerações, esperarei ainda, mas o homem deve retornar a mim sobre as asas de meu querer, de onde saiu. Por isso, seja tu a primeira bem-vinda, e minhas palavras te sirvam de estímulo para tomar posse e de correntes que te atem tão forte que não te deixem jamais sair de minha vontade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.